Quando estamos vendo ou lendo uma obra, estamos acompanhando ela pelos olhos do protagonista, que muitas vezes é o herói da história, é alguém que está no lado moralmente certo. Porém, há aquelas obras onde acompanhamos o protagonista sendo alguém ruim, alguém que seria o vilão em uma trama convencional. Mas por estarmos vendo tudo isso sob a perspectiva dele, nós acabamos muitas vezes ficando do lado desse personagem. E como vocês sabem, para ver uma história, para ver uma narrativa, tem que haver conflito. E esse conflito que o protagonista vai enfrentar pode vir de diferentes formas. Pode vir na forma clássica de um vilão maligno que se opõe moralmente a tudo que o protagonista acredita. Pode ser um antagonista, alguém que só se opõe ao protagonista, mas não necessariamente alguém ruim. E outras coisas que vão além desse conceito, que nem, por exemplo, um meteoro vindo para a Terra. Ele não é bom e nem mal, ele é só um obstáculo. Então podemos dizer que todo vilão e antagonista é um obstáculo, mas nem todo obstáculo é um vilão ou um antagonista. E se tem uma obra que transcende esse conceito de obstáculo e representa isso de uma forma genial, é a obra-prima de Takehiko Inoue, Vagabond. O vídeo mais visto desse canal é sobre Vagabond. O primeiro vídeo desse ano foi sobre o Musashi, o protagonista de Vagabond, e nada mais justo de agora falarmos sobre o grande obstáculo da vida de Miyamoto Musashi, não só no mangá e nos romances, mas como também na vida real, o grande espadachim Sasaki Kojiro. Pra você que não sabe, Vagabond conta a história de Miyamoto Musashi, o Ronin que ficou conhecido como o maior espadachim do mundo. E a luta mais lendária da sua carreira, digamos assim, que fez com que todo mundo o reconhecesse como o maior, foi sua lendária luta contra Sasaki Kojiro, que é contada em lendas e museus no Japão até os dias de hoje. Mas Vagabond lida com esse personagem de uma forma muito única e muito profunda. E é sobre ele que iremos falar hoje, mas eu tenho que te avisar que para fazer esse vídeo eu vou ter que te dar spoilers sobre Vagabond. Além de que eu te aconselharia a ver antes ou depois desse vídeo o vídeo que eu fiz sobre o Musashi. Eu acho que você vai ter uma compreensão melhor de tudo, mas enfim, bora que bora. A primeira vez que conhecemos Sasaki Kojiro não é ele sendo introduzido de uma forma extremamente intimidadora ou mostrando que ele é o inimigo prometido de Musashi. Na verdade, a gente nem conhece ele de fato. Vagabond, por mais que seja uma série centrada em Miyamoto Musashi, tem outro personagem que eu pouco citei nos meus outros vídeos, que é Runiden Matahashi. E é aquele personagem falho e identificável, porém a gente não gosta de se sentir identificado com ele. Ele é esse tipo de personagem. Matahashi é um amigo de infância de Musashi que viu sua lenda crescer diante de seus próprios olhos, e ele queria, assim como Musashi, ser reconhecido como um grande guerreiro. Porém, enquanto Musashi já treinava desde criança e já era naturalmente apto a essa vida, Matahashi ficou bem para trás e se mete em merda atrás de merda ao curso do mangá. E em um momento específico da história, nós vemos que Matahashi está trabalhando praticamente de maneira escrava na construção de um grande castelo para um dos governantes locais, o castelo de Fushimi, e vemos que ele não tá nada bem com tudo isso. Mas apesar de tudo, ele ainda pensa: em 5 anos irei superar você, só espere para ver. E ele está se referindo aqui ao Musashi. Ele sente inveja pela fama que seu amigo de infância está tendo e ele almeja esse espaço, mas ele não entende o porquê ele não consegue. Até que de repente ele vê um homem misterioso vendo a construção. Então ele começa a tossir, vomitar e fala que essa onda de calor é horrível, e o homem misterioso lhe dá um remédio. Depois disso, vemos que esse homem está fazendo uma espécie de rascunho desse castelo em construção. Rapidamente, os capatazes locais ali que vistoriavam a construção acham que ele é um espião por estar fazendo rascunhos do castelo e começam a intimá-lo. Não dá outra, e depois de uma luta, ele é morto e deixado amarrado pros corvos, urubu, abutre, comer que se for. Matahashi, vendo isso, fala que ele morreu. A vida é tão fugaz. Ele vê que esse homem é um Ronin, assim como o que ele queria ser. E esse cara morreu na frente dele como se não fosse nada. Antes um cara que parecia forte e inteligente, agora é mais um pedaço de carne sangrando no chão. Deixa sua casa, sua família, tudo por conta da ambição. Enfrenta a miséria e o treinamento duro. E apenas 1 em 10 mil pode ter alguma esperança de sucesso. Enquanto ele lembra do seu amigo de infância, que passou por tudo isso e parece ser esse 1 em 10 mil.
morreu, e vendo que ele provavelmente não é. Porém, ele vê que o homem ainda tá vivo e olha pra ele com raiva. Afinal, Matahashi poderia ter feito algo, poderia ter defendido ele, mas ele escolheu ficar quieto. Ele pede desculpa, implora por perdão, mas o homem só pede por favor, e por favor, como se ele quisesse falar algo. O homem morre de fato e Matahashi vai ver o que ele tinha no bolso, falando que é possível ele ter alguma coisa e ele pode levar pros pais dele, afinal é o mínimo que eu poderia fazer. Então ele vê uma carta, um pergaminho que parece bem oficial e se pergunta o que é isso. O pergaminho diz: Sasaki Kojiro dominou os seguintes métodos secretos do estilo de espada Shujo. Isso é um certificado falando que Sasaki Kojiro é um espadachim absurdo que foi reconhecido por governantes que teriam acesso a um documento tão oficial. Matahashi acha que esse homem que acabou de morrer é o tal Sasaki Kojiro, e esse certificado é a prova de suas proezas. Eu prometo entregar isso aos seus pais. Então ele abandona a construção e pega o dinheiro do homem morto, que ele acha que é Kojiro, e essa trajetória de entregar esses certificados pros pais dele não é nada fácil. Ele se mete em cada roubada até que ele para numa cidade, e os locais veem um bando de ronins se apresentando na cidade. E eles veem um ronin específico que parece rico e cheio de homens, e o homem diz que um dia ele era só um ronin que levava terra pra uma construção e agora ele é alguém foda, reconhecido. Matahashi vê a semelhança desses caras e ele acha que ele pode fazer o mesmo. Talvez essa seja a minha grande chance. E enquanto ele tá bebendo nesse bar, um homem vê ele e gosta do estilo dele e eles começam a conversar. Nesse momento, Matahashi decide se apresentar. Ele diz que é o discípulo de Kanemaki Jisai, Sasaki Kojiro. É nesse momento e nessa cidade que ele aproveita para roubar o nome do Kojiro, já que ele tem um certificado, ele pode provar que é ele e fazer de conta que ele é um grande espadachim. Nesse momento, o homem se ajoelha perante ele. Tudo bem que Kojiro parecia ser alguém habilidoso, mas tanto assim é meio loucura. Matahashi se pergunta se meu nome é tão conhecido assim, e o cara fala que o nome dele é ouvido em toda parte. Todos que seguem o caminho da espada já ouviram falar de você. Acontece várias coisas, na verdade esse careca, ou calvo que seja, só tava querendo dar um golpe no Matahashi, e depois quando eles vão lutar, o cara percebe que ele não é o Kojiro de verdade. E depois de ter matado o verdadeiro Sasaki Kojiro, você está usando o seu nome e se passando por ele, não é? De qualquer maneira, Matahashi também não é bucha e ele mata esse cara e continua a sua trajetória de faz de conta. Pra quem conhece a história de Miyamoto Musashi, já esperava que o nome Sasaki Kojiro iria aparecer em algum momento. E introduzir esse personagem lendário dessa forma, da gente vendo só o nome dele e o peso que carrega, e fazendo de conta que o verdadeiro Sasaki Kojiro foi aquele cara que morreu naquela construção, é muito engraçado. Parece que Takehiko Inoue vai subverter a expectativa, vai, por exemplo, fazer com que o Matahashi seja o Sasaki Kojiro encarnado e ele lute contra o Musashi no final. Essas teorias começam a percorrer na nossa mente, fazendo essa ideia de Sasaki Kojiro ser uma lenda, alguém sem uma forma, sem uma silhueta própria. E isso pro subconsciente do leitor é muito importante, porque isso faz a gente criar mais e mais expectativa para o que está por vir. A segunda vez que ouvimos o nome de Sasaki Kojiro é quando Miyamoto Musashi luta contra um cara que já fazia parte do seu passado chamado Baiken. Eles têm uma luta feroz e cheia de significados, e quando Baiken é superado por Musashi e está morrendo, ele fala que se cansou disso, dessa espiral de morte e assassinatos. E essa é a primeira vez que vemos esse termo sendo usado em Vagabond, a espiral de morte e assassinatos, que vai ser um tema importantíssimo para Musashi um pouco mais tarde na obra. Porém, nos seus pensamentos finais, ele pensa: o Deus da morte. Nunca ninguém foi capaz de me superar na arte do assassinato. Era a única coisa da qual eu podia ter orgulho, por isso nunca parei de matar. E esse pouco orgulho que eu tinha foi arrancado e completamente destroçado por alguém que estava mais imerso nesse caminho do que eu. E seu nome era Sasaki Kojiro. Essa pequena citação é importante porque agora a gente não pensa mais que aquele cara que morreu na construção era o Sasaki Kojiro de verdade. Se ele é alguém que conseguiu superar o Deus da Morte Baiken, que proporcionou uma luta bem complicada para o Musashi, não tem como ele ter morrido para aqueles capatazes naquela construção. E a expectativa, que já era alta, agora aumenta. E logo depois desse nome ser citado, a gente entra em um arco muito corajoso. Estávamos vendo a trama frenética de Musashi lutando contra tudo e todos e ficando mais forte, aumentando sua lenda, e do nada paramos tudo pra gente ver um arco grande só em um flashback. E esse flashback é de ninguém mais, ninguém menos
do que o próprio Sasaki Kojiro. Começamos essa história há 17 anos antes da Batalha de Sekigahara, com uma grande casa da elite japonesa em chamas. A Batalha de Sekigahara é como começa Vagabond. A gente vê a história de Musashi na época Shinmen Takezo lutando nessa batalha e querendo fazer um nome para si, sendo parte de um grande conflito. Vemos que nessa casa em chamas, alguém está escrevendo uma carta. Eu rezo para que essa carta chegue até você. Logo depois vemos uma praia e um dia nublado. O imponente castelo Kitanosho está à beira de cair em mãos inimigas. Nosso último posto está prestes a sucumbir. Calmamente, eu aguardo o momento em que poderei morrer por meu senhor. Meu único receio diz respeito à minha família. Se apenas meu filho recém-nascido, Kojiro, pudesse ser poupado, noite passada ele foi enviado para o senhor, mestre Kanemaki Jisai. Embora eu perceba o grande inconveniente que isso será, eu não tenho mais ninguém a quem recorrer. E sabemos, por causa do Matahashi, que Kanemaki Jisai foi o mestre de Sasaki Kojiro. Isto realmente será um inconveniente. Vemos quem pegou essa carta. Aparentemente, o tal Jisai. Porém, em poucos quadros, vemos que ele não é o lendário samurai que a gente acha que ele é para treinar uma lenda como Kojiro. Na verdade, ele está vivendo como um pescador isolado em uma ilha isolada. E então, estando bem desanimado com a sua vida, ele para em uma pedra na praia e diz que não comerá mais, não beberá mais. Eu vou apenas murchar como uma árvore seca. Eu, Kanemaki Jisai, busca um fim solene para minha vida. E nessa pedra ele tira aquela carta de sua roupa e vê a parte que diz: se apenas meu filho recém-nascido, Kojiro, pudesse ser poupado. Vários dias se passaram desde que recebi essa carta. Eles provavelmente não conseguiram chegar tão longe. E no fim da carta diz ali a data e que foi escrita pelo ex-discípulo de Jisai, Sasaki Sukiyasu. Nesse momento, Jisai tem um flashback da sua vida e dos aprendizes que teve, com um deles sendo um cara chamado Ito, dizendo que ele derrotou todo mundo e agora ele vai deixar a academia de Jisai. Voltamos para o presente, com as crianças da vila vendo ele dizendo que ele finalmente enlouqueceu. Ele pensa que é solteiro, sem nenhum amigo, apenas a espada. Uma vida dedicada à espada. Houve um tempo em que me considerava invencível, e acredito que realmente fui, mas agora estou velho e não tenho nada. E diante a isso, ele só ri. Até que sem querer, a carta se perde com o vento e vai em direção ao mar. Vendo que ele é um fracasso até nisso, ele só pensa que quer morrer. Mas essa carta voa e de maneira praticamente espiritual passa em cima de uma canoa errante. E então vemos que existe um pequeno bebê dentro dessa canoa, vendo se ele consegue pegar essa carta. Chegando perto da areia, uma onda grande vem e capota a canoa com esse bebê sendo ejetado dela. E nesse momento, Jisai lembra da carta. Ele não pensa duas vezes e instintivamente pula em direção ao bebê. Ele consegue salvá-lo e diz que está tudo bem. Deve ter sido assustador. Você deve ter ficado tão solitário. Ele esquece da merda que estava enfiado e agora ele só tem atenção para esse moleque. E rapidamente esse bebê resgatado começa a engatinhar em direção ao mar de novo. Jisai corre para salvá-lo com medo dele se afogar de novo, mas ele na verdade estava indo em direção à espada. A espada que foi ejetada da canoa junto com ele. Jisai pega aquela espada e se pergunta quem seria capaz de lidar com uma espada tão longa. Enquanto ele tá vendo a espada, ele vê que o bebê começa a chorar feito louco. Então ele bota a espada perto dele e ele fica quieto. Então ele tenta atirar de novo e o bebê começa a chorar de novo. Até o momento que ele deixa ele ficar com a espada e ele afirma: você é um bebê estranho. Então vemos esse pequeno bebezinho que não sabe de nada do mundo e que passou tanto com tão pouca idade, dormindo abraçado nessa katana, provavelmente a espada de seu pai. Coisas acontecem, o crescimento do Kojiro não é fácil, mas ele consegue chegar ali numa idade de criança, então vemos ele mais crescido ainda andando com essa desgraça dessa espada pela praia. E vemos que aquele aprendiz do Jisai, o Ito, tá vendo esse moleque e tenta chamar a atenção dele. Sendo que ele não escuta, ele grita por ele de novo e sem reação. Ito então vai até o barraco do Jisai, vendo que ele não é mais o mestre que ele achava. Agora ele é um velho que só se dedica em criar o Kojiro. E vendo a situação do seu mestre, ele deixa um tecido e diz que vai deixar isso pra ele. Talvez você possa trocar por comida. Essa criança pode ser filho de um velho discípulo, mas criar uma criança surda não é uma tarefa fácil. E Jisai pergunta: hã? Surda? Com Ito não acreditando como esse velho é tão burro. Você ainda é cego pra tudo, menos pra você.
você. Com esse quadro sendo maravilhoso, pintando o olho de Jisai dessa forma, como se ele realmente fosse cego, não conseguindo até agora perceber que Kojiro é surdo. Ele então vai até onde Kojiro está e começa a gritar no ouvido dele. Kojiro continua olhando pro horizonte, sem reação nenhuma, provando que a teoria de Ito realmente estava certa. Ele então vê que o Jisai tá perto e começa a imitar ele, abrindo a boca e achando graça. Diante disso, dele tá há anos com esse moleque e não ter percebido que ele é surdo, ele pega aquela espada e começa a cortar as ondas, dizendo que é um inútil. E Kojiro, vendo isso, ele só se importa com o que Jisai tá fazendo e como ele maneja aquela espada. Então ele vai pro lado dele e começa a imitar os movimentos que ele tá fazendo, não se importando nem um pouco com a crise de seu pai adotivo, afinal ele não ouve o que ele tá falando, e só se importando com o manejo da espada. Vendo que ele é surdo, Jisai faz o possível para alfabetizar o Kojiro para que ele consiga pelo menos escrever. E nessas idas e vindas, Kojiro de novo está na praia, e então um homem misterioso aparece. E é ninguém mais, ninguém menos do que o monge Takuan. Já disse várias vezes, esse personagem é praticamente o deus da obra, como se fosse o Takehiko Inoue inserido na história. Ele é tipo Gandalf, ele aparece quando ele tem que aparecer. Então o monge vê que o moleque fica brincando com essa espada pra lá e pra lá, tentando controlar ela, tentando manejá-la. Então Takuan pega a espada e passa a lâmina no braço do Kojiro, mostrando que ela corta, ela não é um brinquedo. Kojiro chora e Takuan reza para que essa espada zele e proteja essa criança. E quando ele entrega a espada de novo pra ele, ele para de chorar. Mais coisas acontecem e Jisai não gosta nada que o Kojiro saia por aí com uma espada perigosa. Uma espada não é um brinquedo, mas ao mesmo tempo ele não consegue ouvir o sermão dele, a bronca dele, nada passa por esse guri. Kojiro, você precisa se tornar um homem decente. Não se preocupe, eu a limpei e a guardei em segurança. Eu vou te devolver quando você for mais velho e maduro. Mas então Kojiro, chorando, mostra um dos papéis para ele, um dos papéis que estava estudando, com os kanjis que formam a palavra espada. Jisai fica maravilhado que o Kojiro entendeu o que estava escrito ali e fica feliz com o progresso do Kojiro, mas diz que nada de espada para você. E eles então continuam estudando. Mesmo sem espada, o Kojiro pega um toco de madeira e começa a treinar como se fosse uma espada. Depois disso, temos mais um time skip e agora o Kojiro tá um pouco mais velho, ali na faixa dos 10 anos de idade por aí. E nesse momento, com o Kojiro ali andando pela praia, as crianças da vila começam a zoar ele, falando que ele é o filhote da aberração, que é surdo. E vendo as crianças tentando zoar ele, na verdade ele só vê os sorrisos e acha que tudo é uma brincadeira. Então ele começa a querer brincar com eles, mas agora ele vê a expressão delas, com medo, repelindo, e ele entende. Então, com ele indo embora, um dos moleques dá uma voadora no Kojiro e todas as crianças juntam pra bater nele. E com ele sendo surrado na areia, ao invés de a gente ver balões de memória com o que ele tá pensando, a gente vê uma representação daqueles papéis com kanjis na qual ele estuda. Com esses kanjis juntos formarem a palavra dor. Ele então levanta e começa a rebocar esses moleques, porque assim como Musashi, ele é naturalmente forte, e também por ter treinado toda hora com aquele toco de madeira e com aquela espada, ele é mais apto que as outras crianças. E diante disso, todas as crianças se ajoelham dizendo que ele venceu, enquanto ele chora. A criançada que apanhou chama o irmão mais velho, então ele vem com um pedaço de madeira pra tentar intimidar o Kojiro. Kojiro então fica muito feliz, porque ele acha que é uma brincadeira. Finalmente alguém pegou um pedaço de madeira pra brincar comigo, cara. E eles começam a lutar e o Kojiro oprime esse moleque, com ele dizendo que se rende depois de estar completamente ensanguentado, porque para o pequeno Sasaki Kojiro, a espada, o toco de madeira, a luta, tudo isso é uma forma de brincadeira, não há malícia. E essa criança que se rende implora para Kojiro para ser seu discípulo. E o grande plot twist é que, na verdade, esse moleque é o cara que morreu lá naquela construção, e ele estava levando o certificado do Kojiro para ele, já que ele era o seu melhor amigo de infância. Os dois então passam por um bom tempo treinando na praia sempre que podem. Enquanto tudo isso que está acontecendo, o ancião da vila implora para o um dia lendário Kanemaki Jisai lidar com um cara que está atazanando com a vila, um homem chamado Fudo, com Jisai, depois de muito relutar, dizendo que vai matá-lo. Ele então deixa a espada no seu barraco e diz que está devolvendo isso pro Kojiro, e diz adeus, afinal é capaz que ele não volte nunca mais. Depois do treino na praia, Kojiro chega em casa, ele pega a sua espada, lembra dela e trata ela com um carinho que chega até a ser um pouco perturbador. Porém, seu amigo diz que agora que eles têm uma espada, bora matar o Fudo também. Afinal, ele era o inimigo número 1 da vila, e essas crianças que estão treinando há vários dias acham que são capazes de lidar com ele. E eles dois chegam
chegam antes de Jisai. Eles incendiam a casa desse Fudo e Kojiro agora está frente a frente com ele. Esse cara um dia foi um herói da vila, mas agora ele estava abusando do seu poder, roubando criança, matando gente e tal. Ele virou um problema. E então Kojiro faz seu primeiro ataque contra um ser humano. E essa criança, com uma espada longa, no seu primeiro ataque, consegue tirar a mão de Fudo. Porém, antes que a luta dos dois continue, Jisai aparece para salvar o Kojiro. E então, depois de alguns cortes, ele consegue cortar a garganta do Fudo, o matando. Quando Kojiro vê o corpo morto do Fudo, ele fica animado e vai até ele. E então, essa pequena criança inocente começa a cortar o corpo morto de Fudo. De novo, ele não sabe que essa pessoa morreu. Ele acha que tudo é uma brincadeira. Quando vê isso, Jisai repreende Kojiro na hora, dando vários tapas na cara dele. Mas nessa hora, Kojiro vê o quanto seu pai é forte. E por causa disso, nos anos a seguir, Kojiro começa a surpreender Jisai querendo lutar com ele para que Jisai ensina ele a como ser um espadachim melhor. E um dia, com Kojiro já crescido, com seus 15 e 16 anos de idade, ele tá treinando na praia, então Ito aparece de novo, dizendo que Jisai o criou muito bem nesses 10 anos que se passaram. E nesse momento, integrantes do clã Yoshioka que estavam seguindo o Ito, que é o Ito Itosai, que é uma das figuras mais famosas no mundo da espada, ele é o criador do Ito-ryu, ele simplesmente lida com todos eles com facilidade. E ele faz o Kojiro lutar contra eles para testar o quão bom ele é. E Kojiro rapidamente mostra o quão apto e o quão apaixonado pela espada ele é, lidando com veteranos nessa arte, mesmo com pouca idade e pouca experiência. Nessa hora, Ito Itosai vê que ele é o novo, fiel discípulo que ele vai treinar. E ele percebe que a sua técnica de espada é imitar o som das ondas, o contato, vibração e tremor que as ondas têm sob seus pés. E ele tenta imitar isso na sua forma de lutar. É sendo um com o todo que ele consegue chegar nesse estado. Dito isso, Kojiro se despede de Jisai e ele e Ito Itosai começam a vagar em busca de novos oponentes, em busca de novos treinamentos. E Jisai, vendo o homem que Kojiro se tornou, diz que a sua vida dedicada à espada, tudo valeu a pena. E rindo diante do mesmo horizonte em que ele pensava em se matar no passado, ele pensa que valeu a pena, pois fui capaz de dar ao mundo um grande espadachim como você. Na sua trajetória com seu novo mestre, ele começa a cortar pessoas à torto e à direita, mostrando o quão bom ele é nisso tudo. Até que eventualmente eles chegam na tal Batalha de Sekigahara, a mesma batalha que iniciou o mangá de Vagabond. E no meio dessa guerra, Ito Itosai, Kojiro e mais um que eles pegaram no caminho, vem um selvagem Shinmen Takezo, que depois se tornaria Miyamoto Musashi. E rapidamente Kojiro se impressiona com a vontade de Musashi, atacando samurais com sede de sangue. É como se ele fosse a pessoa que entendesse a brincadeira que ele tanto gosta. E em determinado momento, quando eles estão sendo cercados por samurais, eles vão andando para trás até que suas costas se encontram. Nesse momento, os dois se viram rápido, achando que acabaram de topar com o inimigo, com um quadro lindo, diga-se de passagem. Porém, rapidamente viram para os verdadeiros inimigos, que são os samurais. Nesse momento, Itosai entende. Então, seus instintos lhe dizem que eles não são inimigos. É nesse arco que conhecemos de fato quem é Sasaki Kojiro, uma representação dessa figura histórica que é muito única e muito criativa, na minha opinião. Com ele sendo um deficiente auditivo, né, um surdo, e por ele ser surdo, ele tem inevitavelmente um contato diferente e mais profundo com a arte da espada. Afinal, a sua técnica e seus movimentos são traduzidos pela natureza, pela forma que ele toca e que ele entende, que ele vê. Seus movimentos copiam fenômenos naturais, o que faz dele uma força da natureza, um espadachim puro que não luta com intenção de matar, não luta com a famosa intenção assassina que faz ele ser previsível. É uma construção interessantíssima desse personagem. E depois mostrando pra gente que ele e Musashi já se encontraram no passado, mesmo na época não sabendo quem eles eram e nem mesmo terem construído uma reputação para si, dando mais importância e expectativa para a gloriosa e histórica luta que eles terão no futuro. Ao mesmo tempo
que, mesmo que seja um arco sobre o Kojiro, em nenhum momento nós vemos essa história sob a perspectiva dele de fato. Ele é um personagem que tem sua história contada pelos olhos de outros personagens. Inicialmente é pelo velho Jisai, depois por Itoi Tosai e aquele malandro que acompanha os dois. Por ser um personagem surdo e mudo desde a infância, ele primeiro só entende kanjis e por causa da condição de seu nascimento ou por causa da sua infância, ele é uma figura que não amadurece. Estamos já agora acompanhando um Kojiro jovem, mas ainda assim suas ações e a forma como ele se comporta ainda são de uma criança. Talvez porque a sua vida toda foi treinando o caminho da espada, que para ele é uma grande brincadeira, é algo que faz ele sempre ser infantil. E isso, como eu disse antes, tem aquele quê de ser perturbador. Afinal, o caminho da espada é letal. Pessoas morrem de diferentes formas se dedicando à espada, mas Kojiro não vê com esses olhos. E comparando com o que a gente está vendo na trajetória do Musashi, dele toda hora se fudendo, dele toda hora evoluindo, mas se fudendo de novo e vendo o quanto o mundo é grande, contra esse cara que parece ser um com o todo, logo um com a espada, ele é um adversário acima do Musashi, um obstáculo acima de Musashi. Ao mesmo tempo que não tem aquela sensação de uma disparidade imensa entre os dois, tipo, nossa, Kojiro faria um Musashi pano de chão. Não, até porque o autor se preocupou em fazer os dois na mesma faixa etária, com o mesmo nível de experiência, mais ou menos, e daqui pra frente a gente vai ver o quanto os dois são tão parecidos, mesmo sendo tão diferentes. Além de mostrar o quanto o caminho desse personagem se cruza com o caminho do Musashi, mesmo eles não percebendo. Por exemplo, agora que a gente viu que eles compartilharam o mesmo espaço na Batalha de Sekigahara e estavam no mesmo ambiente por algum tempo, é nessa hora que a gente entende, pô, provavelmente foi aí que o Kojiro lutou lá contra o Baiken e marcou tanto ele. Anos depois, Baiken luta contra Musashi e é superado por ele. Entende como os dois indiretamente afetam suas vidas de maneira respectiva? Isso é uma coisa que engrandece mais ainda a rivalidade dos dois. Mas o momento que nós entendemos de fato qual é o caminho da espada do Kojiro, digamos assim, é na sua batalha contra um homem chamado Koun. Depois de ter lidado com uma gangue de bandidos, ele lida com um homem que parece ser o mais capaz dentre eles. E é nessa hora que entendemos muito bem como o personagem Sasaki Kojiro funciona. Essa batalha é muito foda porque os dois são versados na arte da espada. Então várias vezes, um prevê o que o outro vai fazer, o ataque, e se esse ataque será fatal ou não. Com ele sempre pensando antes de atacar. Com Kojiro percebendo a mesma coisa e vendo que se ele for acertado, se ele ficar naquela posição, a brincadeira vai acabar. Mas depois dessa troca de cortes imaginários, Kojiro abaixa sua espada e vai até Koun e aperta a bochecha dele. Então depois disso, ele começa a dançar naqueles rochedos. E é nesse momento que a gente verdadeiramente entende. Sasaki Kojiro é uma criança no corpo de um adulto. E a luta com espadas nada mais é do que a brincadeira que o mais lhe deixa feliz. Tão feliz que ele dança de felicidade perante o inimigo. E ele fica tão feliz quando ele acha um parceiro para brincar que ele até mesmo mostra seu afeto, pegando a sua bochecha e lidando como se fosse uma criança. Como você consegue sorrir de uma forma tão pura como essa? Mesmo em uma luta mortal, mesmo depois de ter massacrado vários bandidos. E é por causa dessa inocência, dessa ausência de intenção, que Kojiro conseguiu chegar tão perto de Koun e apertar sua cara. Não havia intenção assassina ali, ele não queria matar ele. Ele realmente vê tudo com os olhos de uma criança. Nisso Koun vê, o corpo sempre sabe. É assim que você adquire a técnica, lutando contra uma pessoa habilidosa e tendo insights que te fazem pensar. Ele então pensa que para chegar nesse nível, ele tem ouvido profundamente seu corpo, concentrando profundamente, atentamente, lembrando de quando era uma criança, treinando, ouvindo cada parte única do meu corpo, foi puro êxtase. Como ser mais ágil? Como posso golpear mais rápido? Mas já ele percebe que nesse mundo infinito que ele sempre treinou, ele vê uma criança consideravelmente mais nova que ele, treinando também. E nesse momento ele é cortado por Kojiro. E depois desse corte ele vê o pequeno Kojiro manejando aquela espada longa absurda com destreza. Vendo ele entende. Você conseguiu se aperfeiçoar tão novo. Agora eu entendo. Você já nasceu surdo. É por isso que você teve todo o tempo do mundo para escutar o seu próprio corpo. De novo nós vendo as ondas, que são uma parte tão importante para a criação do Kojiro, já que ele cresceu numa praia e treinava todo dia numa praia. Você pôde conhecer profundamente cada parte de seu próprio corpo,
Foi assim que você encontrou a resposta para a espada. Uma pessoa absolutamente dedicada à espada. Então, com Kojiro indo dar seu golpe final, ele vê que seu ataque se assemelha com uma onda. Que visão incrível, não tem forma, é tão grande. Eu estou com medo. Então vemos Kojiro diante do corpo de Kon. Mais uma brincadeira que se encerrou. Agora entraremos no arco aonde o caminho de Musashi e o caminho de Kojiro vão se encontrar diretamente. E a promessa da luta deles irá acontecer. Musashi é desafiado mais uma vez pelo líder do clã Yoshioka. E ele aceita o desafio, deixando sua mão ensanguentada no aviso. E quando todo mundo tá caralho, vai dar merda, eles percebem que chega um cara rindo e querem ver quem é. Então nós vemos quem chegou na cidade. O jovem Sasaki Kojiro. Ao mesmo tempo, Matahashi faz um monte de merda, como sempre, e ele é intimado pelo clã Yoshioka, que leva ele até o mato. Mas uma mulher preocupada leva o Kojiro até essa confusão. E aparecendo sua face, as pessoas do clã e o Matahashi conseguem reconhecer. Cabelos pretos, a cara de um bebê, uma espada longa em sua bainha, tem que ser ele. Sasaki Kojiro. Ele então começa a matar com facilidade os atacantes do Matahashi, até que Matahashi para ele e diz que se ele matar todos daqui, os Yoshioka não terão nenhuma escolha a não ser matá-lo. Mesmo não ouvindo ele vai com a cara do Matahashi e guarda sua espada. Com Matahashi vendo na frente dele o verdadeiro Sasaki Kojiro, e ele ainda tem aquele certificado. Matahashi, malandro do jeito que é, começa a se passar como tradutor e assessor do Kojiro e leva ele até o dojo Yoshioka. Então os homens do dojo tentam testar o Kojiro e ele lida com eles facilmente. Quando vem a habilidade desse homem, uma das lideranças do dojo se ajoelha perante ao grande Kojiro. Humildemente eu peço desculpas por nossa grosseria. E por favor, nos ensine suas técnicas como um convidado do nosso dojo. E eles querem que Kojiro ensinem eles para eles lidarem com o Musashi, já que eles querem matar o Musashi há um tempão. Nisso Matahashi se vê na vantagem de novo. Ele se apresenta como Kojiro, o parça do Kojiro que tá aí junto com ele para ajudar e blá blá blá. Então o homem do dojo fala, bom, se você é o tradutor dele, se importa de falar com ele na nossa frente? Então ele começa a fazer um monte de sinal esperando que o Kojiro reaja a alguma coisa, até que o Kojiro pega uma espada e entrega para o homem que se ajoelhou. Afinal, o Kojiro quer brincar, mas o homem entende que esse gesto é na verdade Kojiro se aliando a eles e ele fala que ele vai bancar a hospedagem, pode ficar tranquilo, só nos treinos. Agora na pousada, Matahashi vê aquele certificado que tá com ele e fala que finalmente vai dar ao Kojiro. Nessa mesma pousada está Miyamoto Musashi, que tá esperando pelo seu grande duelo com uma das lideranças do clã Yoshioka. E à noite ele tem um sonho de quando ele era criança, ele vendo ali numa pequena alcova na floresta o esqueleto de um samurai. Ele então pega a espada do samurai e se corta para ver se é verdadeira, que nem o monge fez com o Kojiro lá atrás. Vendo o presente que ele ganhou, que foi essa espada do samurai, ele fala que agora ele e aquela montanha se tornarão um só. O seu treino começa agora. Então ele começa a treinar, tentando ser um com aquela montanha. E estando totalmente imerso na natureza, sem nenhuma preocupação na cabeça, ele entende, todos são um. Ele acorda vendo um barulho no quintal da pousada, então ele vai ver o que é e vê que Kojiro tá com um graveto batendo em um boneco de neve. E ele vê os movimentos daquele homem, e se parecem muito com os movimentos puros que ele tinha quando criança. Eu tô vendo a continuação do meu sonho? Se não, quem é esse cara? Então ele percebe que o Kojiro consegue cortar o boneco de neve com um mero graveto. Ele pega o graveto da mão do Kojiro, com agora ele sendo o Miyamoto Musashi e ele sendo o Sasaki Kojiro, duas lendas do mundo dos espadachins. Esse graveto é leve, tão leve, contudo ele usou como se fosse feita de ferro. Ele então tenta bater no buraco de neve, mas ele só dá uma porrada, ele não consegue cortar ele. Kojiro então pega o galho que estava fazendo o braço do boneco de neve e começa a cortar ele, com Musashi pensando. Olhando pra ele, finalmente entendo. Esse era o caminho. Com Kojiro fazendo daquele galho seu novo graveto, sua nova espada. Por que eu peguei o percurso mais longo? É tão leve, não será fácil. Mas até esse galho deve ser capaz de me ensinar. Então, manejando aquele galho, Kojiro fica feliz. E Musashi fica feliz. Eu não consigo parar de sorrir. Com ele imitando Kojiro, conseguindo fazer o corte no boneco de neve. Ele então lembra de todas as batalhas que ele teve até aqui, de tudo que ele fez para chegar até esse momento. Ele começa a se sentir preso, enclausurado em várias massas que começam a subir no seu corpo como se fossem placas de neve. Ele tem certeza.
foi sorte. Foi apenas por acaso que continuei vencendo. E vendo essa coisa tomando seu corpo, ele pensa: o que me tirou do caminho? Ele pensa em seu pai e fala que não foi ele. Ele pensa nas pessoas da sua vila que o odiavam e fala que não foram eles. Ele pensa da sua mãe que o abandonou e fala que não foi ela. E ele lembra do jovem Shinmen Takezo, embebido por fúria, ódio, raiva e vingança. O semblante de uma criança forçada a viver com um psicopata que era o seu pai, em uma realidade onde todos o odiavam e ele só tinha um ideal, de ser invencível sob o céu. Ele vê que aquelas formas que estavam enclausurando, na verdade, era ele, criança. Fui eu? Kojiro então interrompe a crise do Musashi, batendo no graveto na mão dele, meio que pedindo: bora lutar, caralho. Sou eu quem se afastou. Eu mesmo. Então, vendo o jovem Takezo, que só se divertia com aquela espada e queria ser um com a natureza, que gostava daquilo tudo, via com prazer tudo aquilo, e não com ambição, e não querendo sangue ser mais forte, ele pede desculpa. Ele pega o graveto e Kojiro e ele começam a lutar, e nesse momento esses mestres espadachins começam a imaginar que esses gravetos na verdade são espadas, e Kojiro acaba de arrancar o braço dele. Musashi não fica para trás, e é como se ele desse um corte na barriga de Kojiro. Mas então ambos param e se encaram frente a frente, no mais profundo silêncio. No dia seguinte, no dia do grande duelo do Musashi, ele vê Kojiro de novo diante daquele boneco de neve. E de novo ele consegue cortá-lo, como se não fosse nada. Musashi se aproxima, Kojiro reconhece, então vendo seu amigo de brincadeiras, ele aperta sua bochecha. Então vemos esse, que é um dos meus quadros preferidos, a bochecha de Musashi sendo apertada por Sasaki e Kojiro. Uma imagem tão fofa e que expressa tanto, ao mesmo tempo que lá na frente nós sabemos que eles vão se matar em uma batalha lendária. Muitas coisas acontecem na trajetória do Musashi, ele luta com as lideranças do clã Yoshioka e finalmente ele luta contra os 70 de Yoshioka, que eu já falei exaustivamente aqui nesse canal, e eventualmente ele consegue sair daquele campo de batalha onde ele matou os tal 70. E nesse momento nós cortamos para ver onde o Kojiro está, ainda naquela pousada, com aquele mesmo graveto, escrevendo algo na neve. E então vemos o que ele escreveu, um kanji que junto forma Musashi. Depois de ter matado aqueles 70, Musashi entra numa crise grande e ele não sabe pra onde ele vai agora. Pra onde eu vou ter que ir pra me provar como um espadachim, pra ser invencível sob o sol? Eu tenho que ir até Kojiro. Só assim eu poderei me chamar de invencível. Depois desse arco a gente vê o que acontece com Musashi e tudo mais, mas o Kojiro é abordado por um nobre, pega um navio e vai pra outro canto do Japão. E enquanto Kojiro viaja, Musashi treina para um dia lutar contra Kojiro. E a forma que ele tenta fazer isso é tentando entender como Kojiro luta. Então todos os dias ele pega algodão, coisas do tipo, e coloca no ouvido para simular que ele é surdo, que nem Kojiro. Mas ele vê que isso não é um silêncio puro. O som de ossos estralando e rangendo, o som da minha respiração e também da minha saliva, minha espada, tudo isso ressoa com seu peso. Eu preciso me livrar de todo esse peso. Ele consegue cortar aquela folha no meio com o treinamento do Kojiro. Eu fiz isso. O peso de uma folha. E se jogando em um rio e tentando se conectar com a natureza igual Kojiro faz, ele pensa: Kojiro, dentro de você todo o tempo há algum rio correndo, vendo o quão longe ele está da conexão que Kojiro tem com o todo e como ele conseguiu traduzir isso para o caminho da espada. Quanto ele mais treina, ele mais se pergunta: eu ainda não sou forte? E nesse momento nós vemos onde está Kojiro, com ele chegando na tal cidade que ele ia trabalhar, e rapidamente ele já causa confusão em uma ponte por causa de uma bola. Ele bate nos caras que arrumaram confusão com ele, mas nessa porradaria a bola acaba caindo no rio. Então, sem pensar duas vezes, ele tira suas roupas e pula da ponte. Ele então sobe uma pequena canoa que estava nesse rio, e lá só tem um pequeno moleque, e ele rapidamente entrega a bola pro moleque. Ao mesmo tempo que ele fez toda aquela ganguezinha se jogar em um rio congelante, e o povo achando o máximo ele ter ajudado uma criança e ter botado esses caras no chinelo. Em apenas um dia, Buzenkokura se tornou a cidade de Kojiro, com ele sendo amado pelas crianças e pelos adultos da cidade. E quando ele tá indo pro castelo do governante que ele vai trabalhar, ele vai até um cavalo problemático que ninguém consegue domar e rapidamente ele o doma, mostrando de novo o contato absurdo que ele tem com a natureza, com os seres mais simples. Ele não tem intenção, ele não tem malícia. E vemos então que o Kojiro se apresenta como um novo instrutor de espada em um castelo. Isso era bem comum nessa época,
né, de grandes samurais irem para castelos de governantes para instruir a galera e tudo mais. Por fim, vamos para o último arco escrito no mangá, com a gente vendo o Kojiro superando todos os outros instrutores daquele dojo e se provando como um cara foda. E nisso, o governante daquele castelo, o Hosokawa Tadaoki, adora o Kojiro e tá feliz por ele estar do lado dele. Mas a gente vê o Kojiro honrando suas raízes, indo até a praia, galopando com seu cavalo, sentindo a natureza. Então ele treina na praia e um bando de crianças que adoram e idolatram ele começam a treinar também, imitando os movimentos que ele faz. Até que ele faz um bando de movimentos difíceis, as crianças tentam copiar e se fodem e ele fica rindo. E nisso nós vemos o povo do castelo falando que você deve aproveitar o máximo de pessoas populares para uma família, vendo que esses burocratas só querem se aproveitar da força e do carisma de Sasaki Kojiro para os seus fins pessoais, ao mesmo tempo que Kojiro não entende porra nenhuma. Os instrutores do Kojiro ficam putos com ele, porque apesar dele ser uma pica na espada, tem uma mente de uma criança de 6 anos. Então ele pega o pincel e tinta e começa a escrever na parede. E ele escreve os kanjis para Musashi e Kojiro. Na mente dele, ele só quer se reencontrar com seu amigo de brincadeira e ter a brincadeira dos seus sonhos. E no último capítulo de Fatos de Vagabond, vemos Miyamoto Musashi chegando até a casa de repouso do pai do Lorde que o Kojiro tá servindo, e com os caminhos dele se conectando mais uma vez. Porém, se vocês viram aquele vídeo de Vagabond que eu fiz há um tempo atrás, vocês sabem que Takahiko Inoue abandonou Vagabond e ele nunca terminou a obra. A parte que muitos julgam a mais importante na trajetória do Musashi, o momento que ele tem sua lendária luta contra Sasaki Kojiro, nós nunca vimos no mangá e, sinceramente, nunca iremos ver. Sasaki Kojiro não é um vilão, ele não é alguém que tem malícia, não é alguém ruim, ao mesmo tempo que ele não é nem mesmo um antagonista. Primeiro porque ele não se opõe moralmente a nada com Musashi, até porque ele não pensa direito, e outra porque ele nunca se opôs em uma luta diretamente contra Musashi. Mas sem dúvidas, ele é o maior obstáculo que Musashi deve enfrentar, a ponto dele mudar completamente seu treinamento e focar em entender como aquele homem funciona. Ele é o seu maior obstáculo para o seu objetivo. E querendo ou não, eu vejo uma certa beleza e um certo charme da gente nunca ver a luta dos dois. Porque é realmente uma luta lendária, uma luta histórica. É só você ver um livro do Japão sobre Ronin, sobre samurais, que você vai ver essa história lá sendo descrita 1 milhão de vezes. Mas existe algo até espiritual em não contar essa luta, em não desenhar essa luta, em não representar essa luta. É como se a gente nunca visse esse impacto dessas duas forças se encontrando e o que vai acontecer com elas. Sasaki Kojiro em Vagabond é uma das representações históricas mais criativas e fora da caixa que eu já vi na minha vida. Você explicar que alguém é tão bom lutando com a espada por causa de uma deficiência que faz ela ser um com o seu corpo e um com o todo, você tem que ter uma mente brilhante para fazer essa relação. Em outros animes a gente vê Sasaki Kojiro sendo representado como em Fate e também Shumatsu no Valkyrie, que eu acho também bem legal, com ele sendo retratado como o maior perdedor da história. Ele sendo um cara que historicamente ficou conhecido por ter perdido a luta mais importante dos samurais japoneses, ao mesmo tempo que isso fez com que ele nunca parasse de treinar e sempre estivesse no seu auge. Eu acho que essa representação é bem legal e funciona como um anime para Record of Ragnarok. Mas eu acho que a representação de Kojiro em Vagabond, sendo uma obra extremamente metafórica, filosófica, que nos diz muito com só a sua arte, sem a necessidade de balões de fala, eu acho que foi um casamento genial de ideias. Até porque, como eu disse antes, isso ajuda em nós vermos o Kojiro verdadeiramente como uma força da natureza, como uma criança sempre se divertindo. Ele é praticamente uma entidade, não é suposto a gente entender tudo o que se passa na mente dele. E é por isso que sempre que ele está em cena, vemos o que ele faz pela perspectiva de outras pessoas tentando interpretar o que ele está fazendo. E isso é genial. E nós não vermos a luta em si no mangá casa ainda mais com a ideia do obstáculo impossível, que não há aquela certeza se Musashi vai conseguir passar por ele ou não. Historicamente a gente sabe que sim, mas fazer isso ser crível na história é outra coisa. Em suma, estamos falando aqui de um personagem incrível, representado de uma forma incrível, com um trabalho de personalidade extremamente fora da caixa e bizarramente criativo. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilhe, se inscreva no canal, isso me ajuda demais.
demais. Se tiver pelo celular, dê uma hypada pra me ajudar. Um agradecimento especial para Guilherme Paiva, Alisson Rodrigues, Atuza Molini, Guaxinim Gamer, Brunzarella, Rian Charles, Buruburu, O Gugas, Guilherme Xavier, Rosca dele, Vânio Silva, Retroblade, Bigode Orei, Maria, Gustavo Onen, Matheus Santos, meu nome é Jorge, João Pedro, João Oben, Vinícius Lopes, Pedro Junqueira, Pedro Corredora PL, Rafa Branco Júnior, Gabriel Franco, João Vitor, Volknar, Minha Esposa Gostosa, Reno Correia, Tico Mia, Paulo Vitor, Abroba, MZ Guido, Rian Benedito, Hipnos 11, Ibura, Davi Martins, Carlos Moreira, TH Júnior, O Indialogável, Togers, Gabriel Fraga, Fábio Luiz, Meramente Eu, Entrou o Sabonete ao Buraco do Peru, Victor Moser, Jean, Daniel Montanha, Guilherme Xavier, Gustin Gelk, Fiat Paul Todo Fudido, Worth, Parei de Piadinhas, Gabriel Zardo, Frost, Chimboca Xota, Rui Espaço Rodrigo, Senhor Suíça, Vinícius Flores, Goiaba 2202, Igor Viana, Wev, Giovanni Vaz, Guilherme Cruz, Jonas Fagundes, Otaku Cheiroso, Gabi, Matheus Queiro, Pedro Rodrigues, Senhor Perereco, Killer e Matheus Sarraf. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nem esses paladinos do inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver sobrando essa carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!